Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Guilherme do Casa do Salgado na Prática e hoje eu vou ensinar vocês a como usar o sistema Smart Coast. Então aqui a gente está na tela do site aqui do Smart Coast, então eu vou dar uma passadinha aqui rápida só para vocês verem como que é o sistema, a aba de precificação, dos insumos, e aqui mostra o plano e aqui embaixo algumas perguntas frequentes que vocês podem estar vendo. Então a gente vai começar esse vídeo ensinando como é que cria uma loja. Então a gente vai clicar aqui criar minha loja ou vai subir aqui no começo e coloca começar grátis. Bom, você vai cadastrar todos esses dados aqui, o nome da loja, o seu nome, o seu e-mail. Toma cuidado só para não digitar errado o e-mail aqui, a senha, para não ter problema depois. Vocês vão clicar em criar minha loja. Depois dessa tela aqui já vai logar sozinho. Eu não vou criar agora porque eu já tenho a minha conta. Então eu vou logar aqui. Quando vocês logar nas suas lojas, a minha já está tudo cadastrado aqui, ó. Meus insumos, bebida, minhas receitas, já está tudo pronto. Então vamos lá. Então primeiro, aqui é o painel de dashboard, é onde você vai ver meio que um resumo de tudo. Se os produtos estão dentro do alvo, aqui a sua margem, quantos insumos, bebidas você tem cadastrado, se está tudo certo, conforme vocês vão atualizando os preços dos insumos, aqui se caso você estiver abaixo do markup cadastrado, depois a gente vai ver lá na aba configuração. Mas aí você vai atualizar o insumo e vamos supor que o que você tinha 100% de margem, né, passa a ser 80. Aí aqui vai aparecer um aviso falando, tem tal produto que está abaixo do markup. Markup é a percentual que você joga em cima do custo do produto, para ter o lucro. Então aqui essa tela está bem interativa, ela mostra aqui ó, meu top 5 maiores lucros, maiores margem. Então esse aqui é o painel do dashboard. Então a gente vai cadastrar os insumos. Como essa conta aqui ela já está tudo cadastrado, meus insumos. Ó. Então eu vou mostrar para vocês, vocês vão clicar aqui, ó, novo insumo, e aqui vocês vão preencher todas essas informações. Caso você for cadastrar uma embalagem, vocês vão colocar aqui unidade, e nesse peso aqui não precisa colocar nada. Então vou mostrar para vocês o trigo, que eu já tenho cadastrado aqui como que eu fiz, ó. Então o trigo, ele é 1 kg, unidade quilograma, ele é um ingrediente, 1 kg custa R$3, então o peso eu nem coloquei nada, porque já está aqui unidade quilograma. O que você for colocar aqui não vai influenciar aqui no cálculo, é opcional. Então se você for cadastrar alguma coisa que a unidade dele for quilo, já coloca aqui e a quantidade aqui, que já dá o valor certo aqui para cadastrar. Aqui você pode colocar a imagem, o fornecedor, mas tudo isso é opcional. Depois você vai clicar em salvar. Cadastrado o insumo e campo. Sim? É para ver, porra. Agora a gente vai fazer a receita. A receita ela é um conjunto de vários insumos. Tem a receita que ela vai ser composta, que é no caso essa batata G aqui, que ela precisou ser uma receita composta. Tem a receita base e tem o recheio. Então a gente vai cadastrar aqui uma massa de coxinha. Então, vou mostrar para vocês, é a mesma coisa, vai clicar em nova receita, vai preencher tudo, mas como eu já tenho cadastrado, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, a massa da coxinha ela é uma receita base, aqui você não vai preencher nada, já preenche automático, que é o peso, o rendimento da receita. Isso aqui faz total diferença, porque ele vai calcular quantas unidades rendeu baseado no peso do salgado seu. Então, o meu salgado é 20 gramas, aqui rendeu 18 quilos de massa. Então, é importante esse valor aqui. Então, aqui, ó, eu fui adicionando vários insumos. Qual foi os insumos? Farinha de trigo, 5 kg. Aqui é exatamente a minha receita. Até a água tem que cadastrar, porque essa quantidade aqui, ó, 9 litros, ela vai adicionar aqui em quilos. Então, 9 quilos de água para poder render na sua receita. Então, vai óleo, vai margarina, vai farinha de rosca também, já coloco aqui na base da massa para calcular, vai leite, enfim, aqui está todos os insumos que eu uso para fazer uma massa de coxinha. Aqui você pode adicionar observação, mas é opcional, eu não adicionei nada, e a gente vai salvar. Para fazer a coxinha, você vai precisar fazer a receita da massa e a receita do recheio. Então eu vou colocar aqui recheio de coxinha, recheio de frango e a mesma coisa. É quantos quilos eu uso peito de frango, sassami para fazer. Então colorau, sal, cebolinha, cebola, cebolinha, tudo cadastrado. Se atenta aqui na unidade de medida, porque se você errar de grama para quilo, o resultado final vai ser muito grande. Então, se atenta aqui. Está falando que o rendimento da minha receita de recheio deu 5 kg. E é bom vocês fazerem exatamente o que rende uma amassada certinho.
Para isso, vocês vão ter que pesar. Vocês vão fazer uma produção aí e vocês vão pesando quanto de massa você usou, quanto de recheio você usou. Se caso sobrar no final da produção, você vai descontar no valor, né, para você cadastrar certinho aqui. Então eu sei que esse tanto de recheio aqui é exatamente para aquele tanto de massa que eu cadastrei, os 5 kg lá de farinha de trigo, etc. Então eu vou salvar aqui e agora a gente vai para produtos. A gente já cadastrou tanto o recheio da coxinha quanto a massa. Então a coxinha já praticamente está pronta, dá para montar. Então a gente vai abrir aqui produtos. Como eu trabalho com mini salgados de 20 gramas, então a gente vai precisar cadastrar além do produtos kit. Porque eu não vendo uma coxinha de 20 gramas. Então, o valor que uma coxinha tem não é tão relevante assim para saber na hora de precificar. Então, é a mesma coisa, vai clicar aqui em novo produto, vai colocar o nome e tal, mas eu vou mostrar já na coxinha. Então, aqui, ó, a coxinha, categoria salgados. A categoria você pode cadastrar, vai estar aqui do lado aqui, ó, categorias. Você pode vir aqui e criar as categorias que você quiser. Já vai alguns já cadastrado, porque tem produto que você não vai vender por peso ou por unidade. Então você vai desmarcar essa caixinha aqui, que é no caso as porções. Então mini pastel, churros, salgado, cochurros e molho a gente vende por peso ou por unidade, né? Que é só marcar essa caixinha aqui e ela vai liberar um botão lá que eu vou mostrar para vocês. Então, cadastrado o recheio de frango e o recheio e a massa da coxinha, que são duas receitas bases, né? São uma base, a massa, e o recheio, que é o recheio de frango. A gente precisa agora transformar tudo isso numa receita composta, que é no caso, eu coloquei aqui como nome de salgado de frango, tá vendo? Tudo na aba receitas. Então, ela é uma receita composta. Você vai clicar aqui em adicionar e vai colocar aqui, ó, sub-receita. Tem o insumo. Você não vai colocar insumo. Para fazer o salgado de frango, você precisa de duas sub-receitas, que é a receita da massa de coxinha e a receita do recheio de frango. Então, você vai clicar em adicionar para liberar dois campos aqui. Vai colocar sub-receita e vai procurar aqui a massa de coxinha e depois o recheio de frango. Então, como eu falei que eu cadastrei tanto a massa quanto o recheio exatamente que eu uso em uma produção de uma massada, então eu vou colocar aqui uma unidade para cada um e vou clicar aqui em salvar. Então, feita a terceira receita, que seria o salgado de frango, a gente já pode vir aqui para a aba produtos. Por que eu precisei fazer uma terceira receita para fazer uma coxinha? Porque aqui na aba produto você vai buscar uma receita para gerar ele. Então, no caso aqui coxinha, é a mesma coisa, vai clicar ali em cadastrar, você vai dar o nome do seu produto, coxinha, ele é da categoria salgado, para poder, como eu vendo salgado de 20 gramas, então eu tenho que pescar na categoria salgado para poder calcular por unidade. Então, aqui na aba unidade eu vou deixar unidade e a receita vinculada. Então, a receita vinculada é salgado de frango. Então, você vê que aqui ele só pode usar uma receita. Então, como a coxinha é um negócio que vai duas sub-receitas, então a gente já fez para massa e para o recheio, então são duas receitas, e fez uma terceira que é para poder somar as duas e transformar no produto. Então aqui a gente vai vincular a receita do salgado de frango. Embalagem você pode colocar aqui, no meu caso eu não coloquei porque, como eu expliquei, a gente vende salgado de 20 gramas, mas a gente não vai vender uma unidade só. Então a gente vai colocar a embalagem na próxima etapa, que é os kits. Então aqui ele já me deu, ó. Como eu coloquei o peso por unidade 20 gramas, e aqui eu deixei padrão mesmo, que é o custo da fritura. Então o padrão é 10% do peso de cada salgado é o que vai considerar no custo da fritura, que é para calcular o gasto de óleo ou gordura. Então, o meu salgado ele tem 20 gramas, então ele já deu automático aqui não é uma aba que você vai preencher, ele já deu automático aqui o custo de cada unidade de coxinha. Eu tenho um custo de 19 centavos para cada coxinha. Se minha coxinha fosse de 100 gramas com essa mesma receita, daria um custo de 95 centavos cada unidade. Mas como eu trabalho com coxinha de 20 gramas, já coloco ali. Aqui tempo de produção você vai colocar só se você tiver funcionário ou você tiver um negócio já grande que quer calcular
custos fixos, né? Que é funcionário ou prolabore seu mesmo, do sócio e tal. Esse aqui não é meu caso, então eu vou deixar sem preencher nada. Então, ele está dando aqui que o custo por unidade 21 centavos. Por quê? 19 é só da receita, só que aí tem mais o custo do óleo, né? Então, adicionou mais 2 centavos aqui. E ele explica tudo aqui, ó. Receita 19 centavos, fritura 0,01. Esses números tá bem quebradinho assim, porque, que nem eu falei, salgado de 20 gramas. Então, se você trabalha com outro produto, com certeza vai ter um número maior aqui. E for, por exemplo, salgado maior, hambúrguer, etc. Então, o markup da coxinha, ele é 2,5, meu markup. O que é 2,5? Então, ele vai pegar esse custo, multiplicar por 2,5 e vai dar o preço final. Então, o meu preço final da coxinha é 60 centavos. Se você vir aqui e colocar 60, ele vai preencher automático aqui. E quando você coloca o preço, o sistema ele fixa nesse valor. Então, esse aqui vai ser a referência dele, 2,87. Então, quando eu for atualizar os insumos, que ficar mais caro o trigo, os temperos, etc., e esse markup aqui reduzir até certo valor, ele vai me alertar. O 2,5 que estava aqui é o padrão que o sistema já deixa lá na configuração que você pode também estar mudando. Mas no meu caso, eu vendo a 60 centavos a unidade, que é, no caso, 100 salgados é o preço mais barato meu, que é 60 reais. Então dá 60 centavos a unidade. E aqui ele dá explicado, ó, o preço sugerido é o custo vezes o markup, então 60 centavos cada um. A margem real pelo preço final é 188% de margem. Então é a mesma coisa, você pode estar adicionando a imagem do produto, nesse aqui eu não adicionei e vou clicar aqui em salvar. Bom, agora a gente já tem aqui cadastrada a coxinha, que a gente já cadastrou então, recapitulando, os insumos. Depois a gente fez 3 receitas para poder cadastrar a coxinha, 2 receitas, uma para massa, uma para recheio. Depois a gente fez uma terceira, que são 2 receitas compostas. A gente juntou tanto a massa quanto o recheio e fez uma receita com 2 sub-receitas, uma receita composta. A gente criou o produto, que é que ele já me dá o custo unitário, a margem, o preço final. E agora a gente vai criar os kits. Então no kit eu vendo o kit de 10 salgado, 25, 50 e 100. Então, vou mostrar para vocês o cadastro do 100, que seria o preço mais barato que a gente vende. Então, eu vou mostrar para vocês o 100 salgado, que seria o preço mais barato que a gente vende aqui. Depois, conforme vai reduzindo a quantidade, o markup vai subindo. Tá vendo a margem? De 100 salgado é 150, de 50 salgado é 170 e assim vai subindo. Então, 100 salgados. Aqui como é que funciona? Aqui o markup você pode colocar manualmente ou você pode setar lá na configurações que ele já vem cadastrado aqui. Então, a referência de custo, no caso aqui, ó, 100 salgados, quantidade de unidades nesse kit vai 100, o nome aqui 100 salgados, categoria salgados, o markup aqui aí é individual, cada um vai saber o quanto quer lucrar em cima, né? Quanto quer cobrar, e a referência vai ser do sabor mais caro. Você pode fazer na média, você pode escolher um sabor específico, ó, eu tenho coxinha, quibe, salsicha, então eu me baseio pelo sabor mais caro. Você vai adicionar a embalagem, né? Adiciona tudo. Se você mandar sachê, você adiciona. Se você mandar molinho naqueles potinhos de 30 ml, por exemplo, adiciona, porque tudo isso é custo e é interessante você estar por dentro do custo. Então a embalagem, uma embalagem custa R$ 2,50, aquele dá o custo, a quantidade aqui no total, né? Tem um custo de R$ 20 a embalagem e tal. Então ele já me dá aqui, ó, o preço por canal. No cardápio eu tenho que vender a R$ 58,39 e no iFood a R$ 74,58. Então ele já me dá o lucro que eu vou ter em cada um. Aqui na plataforma, caso vocês não trabalhem com iFood e trabalhem com outra, você pode ir lá na configurações e eu vou salvar aqui só para mostrar. Você pode vir aqui em configurações e alterar os valores. Então aqui, ó, é o cardápio digital. Eu coloquei um padrão de markup 2, mas você pode alterar. Na real eu coloco lá na hora do produto, como eu disse, se você colocar o preço que você vende, ele já calcula automaticamente o markup. Então cada produto tem um markup diferente. Mas como base, já que já vem 2, o iFood também está 2. Só que no iFood tem aquela campanha inteligente que a gente tem um custo de R$ 5, né, de cupom, que a gente paga para o cliente ganhar cupom também. E tem mais a taxa da plataforma, que dá em média aí 15%.
tudo isso aqui você pode mudar. A fritura, se você usa gordura, você vai cadastrar gordura lá na aba insumos, ou óleo de soja e tal. Vai procurar ela aqui e colocar o padrão que você quiser. Isso aqui é o percentual do peso do produto que você vai fritar. Então eu deixei um padrão de 10, que é mais ou menos entre 8 a 15% que o salgado, no caso, absorve de óleo quando ele é frita. Então eu deixei um padrão de 10%. Isso aqui o meu eu não coloquei, porque a gente ainda não tem tanto gastos fixos mensais, por exemplo, funcionário, a conta de energia aqui tem as placas solar, então é um custo que a gente não adiciona aqui. Mas você pode estar colocando o valor da sua hora, os custos fixos no mês, água, luz, imposto, tal. Produção, quantos você produz no mês, por exemplo, se você for um produtor de pizza, por exemplo, você coloca aqui sua hora, os custos fixos e vamos supor que você faz 1000 pizza no mês, você vai colocar aqui e ele vai fazer os cálculos sozinho para você. E aqui é o indicador de lucro. Então, quando você, por exemplo, no alvo, quando você tem um gap de 3%, vamos supor que seu markup está 2. Quando ele cair 2, um markup 2x, que é no caso esse daqui, ele é um markup de 100%. Como assim 100%? Vamos supor que o produto custou, sei lá, tem um custo para você de R$ 10. Se você quer vender com markup de 100%, você vai ter que vender a R$ 20, ou seja, o preço do custo vezes 2. Então, se você colocar um gap aqui de 3%, quando o seu markup, que era 100%, cair para 97% ou menos 96%, ele vai ficar um alvo amarelo aqui. E abaixo de 7%, ele vai ficar vermelho. O que isso quer dizer? Que até 3% do markup 97 está legal, baixou disso já precisa de atenção, abaixo de 7% você já precisa alterar o preço do seu produto. E tudo isso vai aparecer tanto no dashboard, para quem tem o plano Pro, vai aparecer aqui, ó, indicador saudável, vai mostrar qual produto aqui precisa de reajuste se tiver, mas se caso você não tiver o plano Pro, ele vai aparecer aqui na aba precificação, aliás, na aba alerta. Então aqui ele está mostrando para mim que meu lucro está saudável, não tenho nenhum produto que está abaixo do alvo, tá tudo certo. Mas conforme vocês vão cadastrando seus produtos, alterando o preço do insumo, né, você pode vir aqui gerar relatório e imprimir isso aqui, ir no supermercado e colocar aqui a nova quantidade, por exemplo, um pacote de 1 quilo da carne moída tá custando R$ 35 agora. Você atualiza tudo isso no sistema aqui na aba insumos, aí ele vai alterar automaticamente a precificação aqui nos produtos e já vai dar tudo bonitinho, ó. Quanto você tem que vender no cardápio digital, quanto você tem que vender no iFood, sua margem de lucro, o seu lucro e a situação. Então, basicamente, o sistema ele ajuda muito por causa disso, porque olha o tanto de insumo que a minha loja de salgado, meu delivery, é um delivery pequeno, né, comparado com as lojas grandes, e eu tenho 59 insumos cadastrados. O que isso quer dizer? Que a cada 6 meses, geralmente, é o costume que a gente tem, a cada 6 meses a gente faz uma nova pesquisa de preço. Então, se eu não tivesse esse sistema aqui do Smart Cost, o que eu ia ter que fazer? Ir no papel, produto a produto, calcular tudo aquela questão da massa de coxinha, do recheio, para mim poder dar um novo preço para cada produto meu. E isso demanda muito tempo e ninguém faz isso. Então, o que o pessoal acaba fazendo? Copiando o preço da concorrência. Só que aí o concorrente não usa os mesmos insumos que você. Então, você não tem ideia de quanto você está lucrando. Então, o Smart Cost entrou para resolver esse problema aqui para gente e deu super certo. E além isso aqui seria o necessário cadastrar que eu ensinei para vocês nesse vídeo. Se vocês querem ir mais além, tem aqui a aba Combo. Você pode juntar tanto um kit com uma bebida, que é no caso que eu fiz com esse produto aqui, 70 salgados, 20 churros e um quat. Então eu coloquei aqui adicionar item. Então na aba produto eu coloquei coxinha, que é o mais caro, né? Para considerar ela, a coxinha é o que a gente tem um custo mais caro aqui. Coloquei churros e chocolate, 20 unidades, e a bebida um quat 2 litros. Coloquei um desconto de 10%, né? Para ser um combo. Então, ele já dá tudo prontinho aqui para mim, ó. O custo, tudo isso aqui é automático, ó. O preço cheio do produto, o preço final, o lucro que eu tenho nesse combo, minha margem, o quanto eu tenho que vender no cardápio digital para lucrar isso e o quanto que eu tenho que vender no iFood para lucrar a mesma coisa que no cardápio digital. Então, o sistema está aí para poder salvar o seu lucro e manter a saúde do seu negócio para estar sempre crescendo sem copiar preço de concorrente, etc.
e ainda sair no prejuízo mesmo vendendo talvez até caro. E é isso, nesse vídeo aqui eu ensinei para vocês como é que faz os cadastros, mostrei o dashboard, insumo, receita. A bebida não tem segredo, você pode clicar aqui no nova bebida e adicionar, e depois tem outras abas aqui que aí já é conteúdo para outro vídeo. Então espero que vocês gostou desse vídeo e até o próximo vídeo.